E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para o último pedaço de aula que a gente tem aqui agora de matéria mesmo, né, desse curso. Depois eu vou acabar evoluindo um pouco mais para frente, para deixar vídeos guardados para quem quiser estudar também, mas o objetivo aqui, pelo menos inicial, né, num curso de termodinâmica 1, é vocês pelo menos chegarem nessa parte onde a gente vê uma análise de exergia para volumes de controle. Bom, quando a gente fala de exergia, né, a gente falou lá atrás sobre os conceitos de exergia. Quem quiser ver os vídeos anteriores pode ver, entender como é que é esse conceito. Agora a gente está entrando na parte aí da análise de exergia usando. Primeiro a gente usou o balanço de sistema, balanço para sistemas fechados. Agora a gente está usando o balanço de exergia para volumes de controle. E para isso, eu gosto de brincar com essa coisa, né? Quem vê os meus vídeos aí vai ver, quem vê minhas aulas vai ver. Eu sempre falo que a gente tem que traduzir a informação. A gente tem que sair de uma informação que sai lá de volumes de sistemas fechados. A gente tem uma balança de taxa de exergia para sistemas fechados. A gente vai ter que traduzir isso para um volume de controle. Ao longo do curso de termodinâmica você faz isso várias vezes. Faz isso para energia, faz isso para entropia. Por exemplo, como é que a gente faz isso para entropia, né? A gente sai lá de um balanço de entropia, por exemplo, para sistemas fechados, é isso aqui, ó, T vezes somatório de J, o calor trocado em J sobre a temperatura em J, mais a taxa de geração de entropia. É isso aqui que é o que você tem no balanço de taxa de entropia para sistemas fechados. Quando você converte isso para volume de controle, isso aqui vira o quê? Vira um ds, né? Agora a sua variação de entropia em um volume de controle, ela é igual, esse termo aqui se mantém, ó, é o calor trocado uma superfície J, uma temperatura J aqui, mas aí você tem um somatório de, uma massa, de tudo que está entrando no vazão mássica com uma certa entropia na entrada, menos o somatório de tudo que está saindo com a vazão mássica na saída, com a entropia de saída, e aqui a entropia de saída, mais a taxa de geração de entropia. Ou seja, esse termo aqui ele se acrescenta, né, por você ter essa questão de fluxo. Isso é normal para entropia, é normal para energia também. Você vê que na energia algumas coisas mudam também, acaba aparecendo entalpia lá no meio, porque você tem a questão do trabalho, né? E aqui agora também vai aparecer uma diferença, tá? Porque a gente não está mais falando de entropia, a gente está falando de exergia, e a exergia está diretamente relacionada a esse conceito do trabalho mecânico. Então tem como a gente escapar de simplesmente não ter essa nova definição aí para a gente, tá? Então vamos pensar nessa tradução, que a gente está fazendo essa tradução. Quem for fazer mecânica dos fluidos vai ver que essa tradução ela parte de um conceito chamado teoria do transporte de Reynolds, que é muito legal. Você pega qualquer coisa que está no sistema fechado, você muda para sistemas que são abertos, né, volumes de controle. Bom, a nossa tradução ela também vai ser a mesma coisa. Você vai ter essa variação. Esses dois termos aqui são a mesma coisa que você tem nos sistemas fechados. Esse aqui igual a esse também, igual a esse. Tem lá em cima a mesma coisa. A gente vai acrescentar esses dois termos aqui agora. São justamente essas vazões que a gente tem de vazões de entrada e vazões de saída. Só que tem uma diferençazinha, né? Quando eu fiz aqui para entropia, é só a minha entropia específica que entrou. Entropia específica na entrada, entropia específica na saída. Isso aqui, entropia específica da saída. Aqui na exergia não é bem assim. A exergia, isso daqui, ó, não é a exergia específica. Isso aqui não é exergia específica. Chama-se exergia específica de fluxo, na verdade. A gente vai ver isso daí, ou exergia específica do escoamento, por que muda. Mas a ideia geral é essa, né? Você vai ter esse dx dt que a gente tem aqui em cima, essa variação da exergia no tempo, aqui em cima, ele vai ter que se transformar em algo que vai contar agora para essa variação do fluxo. Você tem um volume de controle, vai entrar, vai sair e tal. Então, nessa ideia de entradas e saídas, a gente vai ter que mudar. Isso aqui vai passar um termo que é simplesmente a densidade de exergia que você tem no volume de controle. E esse termo segundo aqui a gente sabe que é aquele termo de fluxo, a integral de todos os fluxos que você tem carregando uma certa exergia para dentro e para fora do meu volume. Se eu estiver com entrada simples, né, eu falo entrada simples, entradas e saídas simples são modeladas daquela maneira em que você tem, por exemplo, uma entrada aqui. Você tem uma certa velocidade, você considera que a sua velocidade é uniforme, você considera que a sua densidade é uniforme ao longo da entrada também, você considera que a sua área é uma área uniforme, não tem nenhuma variação, então tudo está a 90 graus um com o outro, o seu normal está a 90 graus o seu vetor velocidade, tudo fica muito simples. Então essa integral aqui, ela vira simplesmente esse termo aqui que é um termo da exergia de fluxo, ele até sai, ele fica meio assim, você simplesmente tem que somar nessa exergia, multiplicar essa exergia que está ali, porque a sua vazão se torna algo muito simples, né? Essa integral, se a gente for avaliar só a vazão, nesse caso, vai ser uma integral de ρ, v, vezes n, dA. Isso aqui simplesmente vira um m ponto. É uma vazão assim que você considera como m ponto, é a vazão mássica. Quantidade de massa que está passando. Aí você não pensa mais em questão vetorial, né? No caso aqui, como é um v ao contrário do n, simplesmente vira um menos aqui. Então é
é muito mais fácil você lidar com isso. E por isso que a gente trabalha com essas entradas e saídas simples em termodinâmica. Tem problemas que são mais complexos, você tem que considerar realmente essa integral e tem uns cálculos mais difíceis de fazer. Mas nesse caso, para termodinâmica 1, por exemplo, você está aprendendo, tudo sempre é uma entrada e saída simples, não tem muita modificação nisso aí não. Nesse caso aqui, a gente vai sair com isso, sai com essa formulação que vai ter essa entrada aqui. Então, essas entradas simples, as vazões simples definidas, essas vazões simples na saída de massa, e você tem essa exergia de fluxo que vai ser carregada junto com essa vazão mássica para entrada ou para saída. Até botei aqui para quem for ver os vídeos que vou assim, sobre a parte de volume de controle, eu explico isso muito bem. E a gente fala que vai ter uma vazão, né? Agora, além do, eu sei que quando eu faço essa vazão na entrada desse volume de controle, que é essa caixinha verde aqui, novamente, olha, se eu tenho uma velocidade, a minha velocidade está entrando aqui com um certo vetor velocidade, e eu tenho um vetor normal contrário a ele, eu tenho que considerar que essa integral que eu faço aqui nessa parte é o que? É um produto vetorial, nossa, é um produto, eu sei o nome em inglês, dot product, mas eu não sei o produto interno, acho que é esse produto interno da velocidade com a normal. Então esse produto da velocidade com a normal, você simplesmente vai ver, é a projeção, a ideia dele é uma projeção. Você tem um vetor velocidade aqui, você vai projetar ele nesse vetor normal da área que está para cá. Você projeta um no outro, eles podem ter o mesmo, né? Eles têm a mesma direção, mas eles têm sentidos opostos. Se você fizer esse produto interno aí em usar qualquer cálculo, se você quiser aqueles cálculos de geometria analítica, você vai ver que esse produto interno aqui ele dá o quê? Dá o módulo do seu vetor velocidade, porque o módulo do normal é 1, e vai dar o módulo do vetor velocidade e a direção dele vai dar, por as direções serem, a sentidos serem opostos, ele dá o negativo. Então esse produto interno dá um valor negativo de velocidade aqui na entrada e vai, por ter a velocidade alinhada com a normal na saída, dar um produto interno, no caso meu dedão está errado, não sei se é para cá, olha lá, tá vendo que a minha velocidade está alinhada com a minha normal na saída, como eles estão na mesma direção, acaba que você tem um produto interno que vai dar 1, ou seja, ele é positivo, e aí, como a sua normal era simplesmente um módulo 1, e você tem o seu vetor velocidade, que é o módulo da vetor velocidade, você vai ter o resultado final, vai ser o vetor velocidade, com o sinal positivo, porque estão alinhados na mesma direção. Então isso daí é o que sempre acontece, né? E a gente vê, sempre na análise de volume de controle, é a mesma coisa que a gente tem. A gente sabe então que esse dx/dt, que é essa variação aqui do sistema, que eu estou considerando que é um sistema fechado, tá? Isso aqui, ó, essa parte que está marcada aqui em magenta é um sistema fechado. E eu quero traduzir ele para outra parte ali, ó, que vai ser o que? Agora vai ser um volume de controle, essa parte que está em azul. Então o que fica aqui? Eu fico com essa integral dessa densidade de exergia no meu volume de controle, que é simplesmente a exergia total que eu tenho no volume de controle. Se eu faço integral, é simplesmente a exergia toda que eu tenho no volume de controle. Mais esses termos aqui, eu sei o que? Que é o somatório de tudo que está saindo, que é positivo, porque ali na saída tem o que? Tem a velocidade e a normal estão alinhadas, então é positivo, a saída é positivo e a entrada é negativo, porque eles estão em sentidos opostos. Só que tudo isso aqui, ó, toda essa parte em azul aqui, que na verdade vira essa parte da escrita aqui em verde, toda essa parte aqui em verde ela vai estar no lado esquerdo da minha equação aqui, ó, ela estaria no lado esquerdo aqui em cima. Tá vendo? Ela estaria nesse lado aqui, ó, substitui só esse dx/dt aqui, ó. Eu substitui só isso aqui, ó. Quando eu substituo ele, então eu fico com os sinais estão desse jeito. Quando eu pego aquela parte dos fluxos de exergia, eu jogo elas para o lado direito da equação, elas vão mudar o sinal, ou seja, muda o sinal e o que era no lado esquerdo era positivo, que era o sinal de saída, né, o que está saindo do meu volume de controle, quando ele vem para o lado direito da equação, ele fica negativo, aí o oposto acontece para a entrada. E fica mais sentido para a gente, né? Você tem um volume de controle, qual é a exergia que está ficando nesse volume de controle? Você tem que contar o que está entrando, se ficar um pedaço ali, aí vai aumentar, é menos do que está saindo. Se estiver saindo mais do que entrando, você vai diminuir, se estiver entrando mais do que está saindo, ele aumenta. Então é bem fácil a gente entender isso aí, mas é só passando esse conceito que é lógico, e tinha muito aluno me perguntando isso, né? Professor, não estou entendendo, perguntaram nas aulas aí, eu falei, beleza, eu fui lá, expliquei tranquilamente, eu acho que ajuda. Agora, o que define essa exergia de fluxo, né? Eu estou falando que aqui, ó, nesse caso, vai entrar as minhas propriedades, a minha vazão vai carregar propriedades para dentro. A gente sabe que na parte de energia, o que ela vai carregar aqui para dentro? Ela carrega uma energia cinética, ela carrega uma energia potencial, ela carrega a entalpia. Quando a gente fala de entropia, ela carrega a entropia também, ou seja, tudo aqui está entrando, entropia de entrada, entalpia de entrada, que também é a mesma coisa, na saída ele vai carregar isso tudo para fora, eu vou estar ali carregando agora, vai carregar a minha energia cinética na saída,
Na saída vai carregar a energia potencial na saída, a entalpia de saída, a entropia de saída. E agora, como a exergia é uma propriedade que deriva dessa, você vai carregar também a exergia de fluxo ou na entrada e a exergia de fluxo. Deixa eu tirar isso aqui, vai ser assim. Exergia de fluxo na saída. Você vai carregar isso tudo aqui agora também. Vai ter que carregar também a exergia, que é uma propriedade derivada das outras. Esse x, que na verdade não é o x aqui, ó, é o xf. É o xf, a exergia de fluxo. O que é? A exergia de fluxo é definida dessa forma aí. Vou só jogar, por enquanto. Depois a gente vai ver por quê. E ela é diferente, obviamente, da nossa exergia específica do escoamento, que não é a mesma coisa. Então a gente já definiu aqui, a gente olha para essas duas, a gente sabe, logicamente, qualquer um vê que xf é diferente de x. Então tá, tem uma coisa diferente aí. O que acontece? Não é uma coisa mais da definição mesmo da exergia de fluxo, quando a gente aplica a exergia para fluxos de escoamento. É porque é o seguinte, você pensa que se eu tenho um volume de controle, o meu escoamento está entrando lá nesse volume de controle, sai do meu volume de controle, ele entra com uma certa pressão. Essa pressão está relacionada à força. Então, tu pensa assim, o meu fluido está entrando no volume de controle com uma certa força, ele vai exercer uma certa força no volume de controle. Essa força, se a gente pensa ela aí, né, vai multiplicada por um certo ΔX, que ela às vezes está executando essa força sobre uma área onde ela está executando também. A gente tem que pensar, e a gente já fez isso lá atrás, em várias definições, de entender que esse trabalho de fluxo ele é relacionado para fluidos com a relação de pressão e volume. A gente já entende isso daí, a gente sabe que pressão e volume é um jeito de fluido fazer trabalho. Então, assim, a gente entende essa ideia. Então, vai variar a pressão, vai variar o volume. Então, essas são as quantidades que a gente entende para trabalho de fluxo. Então, quando você tem um fluxo, na verdade, esse fluxo entrando no volume de controle, o fluxo, o seu escoamento, vai realizar um trabalho, vai tentar realizar um trabalho em cima do volume de controle. E agora que a gente está olhando pelo ponto de vista da exergia, a gente sabe que o ambiente exerce alguma coisa também. O ambiente, nesse caso, com a pressão ambiente, vai resistir a essa entrada de fluxo. A não ser que eu não tenha pressão, a não ser que eu esteja fazendo um trabalho no vácuo, aí não tem nenhuma resistência. Mas se eu coloco um fluxo, um escoamento para fazer um trabalho, um volume de controle, em uma turbina, em um compressor, ele vai ter uma resistência do meio ambiente que está aquela pressão zero. Ou seja, essa resistência é justamente dada por esse fator aqui, ó, o trabalho com a força aplicada pelo fluido menos a resistência do meio ambiente àquele trabalho. Então, com isso aqui eu entendo que tem um trabalho de fluxo ali que está relacionado. Quando eu olho para esse termo, ele não aparece se eu estiver pensando em um sistema. Ele não faz parte de um sistema, ele só aparece porque eu tenho agora um volume de controle com um trabalho de fluxo acontecendo. Ou seja, a minha exergia, quando eu tenho fluxo, isso aqui na verdade não é um outro termo, tá? Isso aqui pensa assim, uma exergia quando eu tenho fluxo, quando eu tenho escoamento, quando eu estou em volume de controle. Ela tem que considerar aquela minha exergia que está lá definida, mais esse termo aqui que eu acabei de definir, que é um termo de trabalho de fluxo, que não estava no problema de sistemas, não está de fechados, porque não tem trabalho de fluxo, não tem vazão nesse problema. Então agora eu estou pensando que tem uma transferência de exergia acompanhando o trabalho de escoamento também. Se ela acompanha qualquer trabalho, como o sistema fechado faz, ela vai acompanhar o trabalho de escoamento. É só pensar, eu estou agora trabalhando com um escoamento acontecendo, e esse escoamento vai realizar um trabalho, eu preciso levar em conta esse trabalho também. Não tem como correr disso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a minha exergia, essa exergia quando eu tenho fluxo, ela se torna o quê? A minha exergia tradicional, que eu já tinha aqui definido, ó, a minha variação de energias internas, com relação, tudo isso com relação ao estado morto. A variação, o trabalho que é realizado, né, o trabalho realizado a uma pressão constante, sendo essa pressão do estado morto, a variação de volume até o volume do estado morto. Depois eu tenho o calor trocado, que é aquele calor trocado com a temperatura do estado morto, na minha variação de entropia até o estado morto. Tenho aquelas componentes que são as componentes mecânicas de exergia, energia cinética, energia potencial. Eu tenho que levar em conta também a exergia acompanhando o trabalho de escoamento, que é P0, P menos P0, né? Acabamos de deduzir ali em cima, vezes V. Então a gente tem isso daí, essa diferença de pressão entre a pressão atual e a pressão, do estado morto no volume do meu sistema. Tá? Então, quando eu considero essa definição, eu tenho que levar em conta também que dá para simplificar algumas coisas. Eu consigo cortar esse P0 vezes V, que está negativo, com esse P0V aqui da frente. Se eu corto os dois, e eu lembrando, né, olha só, vai ficar um P0V, aqui, vai ficar aqui em cima, vai ficar o quê? O que sobra dessa equação aqui em cima? Até marcar, ó, fica um P0, V0, e aqui fica um PV. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho U, eu tenho U zero. Bom, eu sei também a definição de entalpia. A entalpia, eu sei que a entalpia é igual a U, energia interna, mais PV. Eu sei que a minha entalpia é zero, então vai ser U0 mais P0 vezes V0. Então é só simplificar, arranjar os termos. A minha exergia, quando eu tenho fluxos,
é essa aqui, ó. É essa definição aqui. Ela tá vendo agora, saiu a energia interna, saiu a pressão constante do estado morto, agora eu tenho uma exergia que vai depender das entalpias. E a entalpia a gente sabe, sempre que entra entalpia, eu tenho uma coisa relacionada a fluxo, né? Uma vazão, uma massa fluida passando, uma vazão mássica, alguma coisa assim vai estar relacionada. A entalpia é próprio disso, né? Porque ela leva em conta essa energia interna, mais aquela questão da variação de pressão e volume, que não é sempre um problema de pressão constante, não é sempre um problema de volume constante, é uma variação de entalpia, carrega os dois, né? Variando ali ao mesmo tempo. Então a gente tem essa entalpia definida. E a gente consegue buscar isso principalmente quando a gente tem esse problema o problema de vazões mássicas. A gente viu isso na equação de balanço de energia. A gente trabalha com balanço de energia em sistemas fechados. Ela é o que? A variação da energia, né? Vou até escrever aqui porque é mais fácil. Para sistemas fechados é o que? A variação da energia, que a gente sabe que se não tiver nenhuma variação de energia cinética nem potencial, ela vira o que? A variação da energia interna, que é igual a Q menos W. E quando a gente faz isso aqui na formulação de volumes de controle, ela vira outra coisa, né? Vira um dE sobre dt. Não, até poderia escrever, deixa eu escrever de outra forma, porque eu estou escrevendo dE num lado e delta no outro. Vou escrever isso aqui, ó, vai ficar balanço de taxa de energia. A gente sabe que é isso aqui, o dE sobre dt, que se não tiver variação de energia cinética nem potencial, é simplesmente du sobre dt. Eu sei que isso aqui é igual a uma taxa de transferência de calor menos uma taxa de trabalho, uma potência mecânica, né? Então, se eu passo isso aqui para volumes de controle, vira o quê? dE sobre dt é igual aqueles mesmos termos, a taxa de transferência de calor menos a taxa de trabalho realizado ou potência mecânica, mas aí eu vou ter aqueles termos. Vamos pensar que eu não tenho energia cinética sendo realizada aqui. Se eu tiver um termo com uma vazão constante, vira o quê? A vazão constante vezes a entalpia que entrou menos a entalpia que saiu. Vira isso aqui, não é? Se eu tenho só uma entrada e uma saída e eu não estou considerando variação de energia cinética nem potencial. Nesse caso, eu fico só com isso. E olha só, a minha equação que antes tinha alguma variação em função da energia interna, agora ela tem uma coisa que é dependente de vazões com entalpia. É justamente o que a gente está vendo aqui. Sempre que você tem entalpia, sempre que você tem vazões mássicas, volumes de controle, a gente acaba caindo no uso da entalpia. A entalpia ela é mais abrangente até para essa questão de volumes de controle do que qualquer uso que a gente estava usando de energia interna. Deixa eu apagar isso aqui, né? Só essa seta, eu vou deixar isso aí. E a gente vem então com a nossa exergia de fluxo, a exergia específica de fluxo, né? Eu nem gosto de falar de exergia de fluxo, eu falo que exergia é quando você tem fluxo, que você tem que levar em consideração isso daí. Ela se torna esse termo. E a nossa equação de balanço de taxa de exergia, ela é simplesmente, agora eu vou substituir aquela definição do xfzinho que eu tenho ali, aqui dentro, ó, nos meus parênteses gigantescos, está aí mostrando agora. Olha só como é que fica o tamanho da minha equação de balanço de exergia. E deixa eu fazer uma correção aqui, ó, porque isso aqui deveria ser negativo. Eu deveria estar com um negativo aqui na frente. Isso aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um termo, né? Olha só, eu tenho aqueles termos que se mantiveram. Esse termo que está marcado aqui agora é o termo que se manteve da definição da exergia para sistemas fechados, juntamente com a taxa de destruição de exergia. Esses termos não se alteram. Mas agora eu tenho esse fluxo, essa vazão mássica, né, de massa entrando com a quantidade de exergia que vai entrar junto com esse trabalho do escoamento e a massa que está saindo, a vazão mássica que sai do meu volume de controle junto com esse trabalho de escoamento também. Se eu olho aqui para baixo, eu posso até buscar essa comparação, né? Tem uma comparação ótima no livro falando, olha, que a gente faz energia e exergia, tem essa definição diferente. Que a energia, se você faz um balanço de energia, ele sempre se conserva. Assim, a energia, na verdade, até eu dar um hint para vocês, a energia mesmo não se conserva, tá? Ao longo da existência do universo, ela não vai se conservar. Mas para a gente que é engenheiro, no espaço de tempo das coisas que a gente trabalha, no espaço da nossa vida, a energia se conserva. Então, assim, é só se você estiver trabalhando com tempos gigantescos. Se ninguém quiser projetar o universo, não precisa se preocupar com a destruição de energia. A energia se conserva. Se quiser projetar coisas reais, a energia sempre vai se conservar. Então, a energia aqui, ó, está dentro dos nossos projetos da nossa vida como engenheiros. Então, para nós, a energia se conserva, tá? Mas isso aí fica para outro dia eu explicar para vocês o que é. Mas essa parte aqui da energia, a gente falou, a energia para nossas aplicações de engenharia se conserva, a energia na nossa vida se conserva mesmo. Sempre você vai entrar com energia no volume de controle, ela vai sair com quantidade de calor, trabalho, potência, enfim, tudo vai se conservar. Mas a exergia não. A exergia, devido a irreversibilidades que estão intrínsecas do funcionamento de qualquer sistema real, a exergia não se conserva, ela sempre é destruída. Essa é a diferença. Energia sempre é conservada, exergia é destruída por irreversibilidades. A exergia sempre vai expressar
essa transferência de energia por trabalho, calor, vazão mássica, em termos de uma medida comum. Essa medida comum é o trabalho, que é o trabalho que você está completamente disponível para você realizar algum trabalho mecânico, para você realizar um levantamento de peso, movimentar um eixo, gerar trabalho elétrico, enfim, qualquer outra coisa. Então, é a quantidade de energia que está disponível para você conseguir tirar ela como potência mecânica, entendeu? Essa é a definição da exergia, ou da taxa de exergia, que já falando de potência mecânica, tá? Que eu encerro e aí é a última etapa conceitual. Depois eu gravo uns exercícios para vocês verem também. Valeu!